com vocês agora o tema porcentagem na forma decimal. Essa é a nossa terceira aulinha sobre porcentagem. São todas aulas bem pequenas para você poder assistir, poder pensar, poder fazer um exercício, poder voltar. E agora nós vamos trabalhar uma forma, uma representação otimizada, fantástica, que pode te dar aí os subsídios para problemas bem mais complicados em nível de matemática financeira. Então vamos lá, vamos trabalhar então agora aqui porcentagem em forma decimal, nossa terceira aula na matemática criativa. Bom, quando falamos em qual é a porcentagem de 1 para 4, ou de 1 em relação a 4, ou o correspondente, né, que seria a fração 1/4, o que nós estamos querendo dizer? Vamos desenvolver aqui um outro raciocínio, né? Ó, quando eu penso aqui em 1/4, ou quando eu penso aqui em 1/4, olha, eu posso pensar de duas maneiras. Aqui eu poderia articular aquele nosso conceito da nossa aula passada, que é multiplicar aqui por 25 em cima e embaixo, chegando aqui a uma fração equivalente, que vale aqui, ó, 25 sobre quanto? Sobre 100, e que ela tem uma, como denominador aí é 100, estamos falando em uma porcentagem, então estamos falando aqui em uma simbologia própria que é 25%, ok? Então, falar em 1/4 ou falar em 25%, no fundo é a mesma coisa, né? Falar em 1/4 ou falar em 25 sobre 100 é a mesma coisa, né? Ou então, eu poderia pegar esse 1/4 e pensar assim, ó, pego 1 e divido por 4. Essa é uma continha fácil para fazer, você vai lá, vai dar 0,25. Ou seja, eu também posso, né, trabalhar aqui um outro conceito, dizendo que esse 1/4 é a mesma coisa que o quê? 0,25. Mas se você pensar, 25 sobre 100 ou 25% também corresponde a quanto? 0,25. E aí, olhando para essa tela, você consegue perceber que no fundo é tudo a mesma coisa. Falar 1/4, falar em 25 centésimos, falar em 25%, falar em 0,25 é a mesma coisa. Então, em muitos problemas, você vai perceber essas abordagens diferentes e que às vezes o aluno se confunde um pouco, mas que no fundo corresponde a isso aqui, ó. Quer dizer, ó, quer ver, ó, que bonitinho? Que seria assim, vamos pensar aqui, finalizando esse conceito. Seria pensar o seguinte, seria pensar que 25% é a mesma coisa que o quê? 25 sobre 100, que é a mesma coisa que o quê? 0,25. Significa, calcular 25% de alguma coisa é a mesma coisa que multiplicar por 5 e dividir por 100, ou é a mesma coisa que multiplicar por 0,25. Bom, pensando nisso, olha só como é que a gente pode trabalhar. Eu imagino o seguinte, eu tenho aqui 25% de 200. O que significa 25% de 200? É a mesma coisa que 0,25, olha só, vezes quanto? Vezes 200. 0,25 vezes 200 é a mesma coisa que, olha só, R$200 é a mesma coisa que R$50. Olha só que facinho aqui, ó, para você matar. Ó, olha outro aqui, ó. 38% de 125. Pensando em número decimal, 38% anda com a vírgula duas casas, então é 0,38, tá? Vezes quanto? Vezes 125. Bom, aí agora você pega a sua calculadora, ou você vai no cantinho e calcula, faz 125 vezes 0,38, que vai dar exatamente quanto? Olha só, 47,5, ou seja, R$47,50. Está aí uma outra resposta para você. Agora, olha aqui, ó, vamos brincar aqui um pouquinho já com um valor diferente, 150%. Bom, 150%, quando eu trabalhar a vírgula aqui duas casas, vai dar quanto? Vai dar 1,5. Então aqui você começa a perceber que esse número pode ser maior que 1, tá vendo? Ó? E na próxima videoaula a gente vai ver o que isso representa, que vai ajudar muito no cálculo de aumento, de descontos, né? Quando você trabalha com venda, com lucro, com desconto, com prejuízo. Então peguei aqui 1,5. Agora, 1,5 vezes 400.
tá? Isso aqui é a mesma coisa que o quê? Olha lá, isso aqui é a mesma coisa que R$600. Então, olha, nós vamos perceber duas coisas. Primeiro, que um percentual pode resultar aí um número maior do que o valor inicial. Segundo, que eu posso ter um número maior que 1 multiplicando aqui quando eu tenho um percentual, né? E terceiro, que quando você pega 1,5, seria a mesma coisa que o quê? 1 mais 0,5. Bom, pensando em tudo isso, isso aí foi então a nossa pré-aula, que a próxima aula agora é super importante, são alguns exercícios já e como é que você trabalha tudo isso. A próxima aula agora, matemática criativa para você. Um abraço.